Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para te trazer um assunto interessante para que a gente possa ter conhecimento, fazer reflexões, e hoje ela vai puxar nossa orelhinha um pouquinho. Estou recebendo aqui a Cláudia Siqueira, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu tô adorando estar aqui com você. A gente já tá aquecendo essa conversa. Nossa, a conversa já ia antes de entrar no ar. Tá? Dava para ter feito uma entrevista à parte já. Bate-papo gostoso, né? Sair daqui lá pro café. Não é? Tá bem com cara de café. Café, é isso aí. A intenção é essa. A Cláudia Siqueira é educadora e a gente vai bater um papo sobre socialização infantil, infanto-juvenil e adulta também, porque ela é educadora, ela pode estar falando da educação para crianças e adolescentes, mas a gente não está fora disso não, né, Cláudia? Não, estamos todos no mesmo barco, né? Não tem como. Criança, bebê, jovens, adultos, né? A melhor idade, está todo mundo aqui. Está todo mundo precisando retomar essa questão da socialização, né? Nós somos arrancados dos espaços sociais no período da pandemia e a gente precisa começar a retomar o que a gente está chamando de reabilitação social. Reabilitação social. Esse foi um tema que você trabalhou muito durante esse ano, né? Porque foi um ano que a gente retomou. A gente está aqui no final do ano, mas foi um ano que as escolas voltaram a funcionar, as pessoas voltaram para as empresas, voltamos para uma circulação. Mas para muita gente isso foi difícil, né? Tá sendo, né? Tá sendo difícil, porque o que acontece? Nós pegamos todo mundo jogando dentro de casa, né? E com razão tínhamos uma questão de saúde. O que aconteceu? Como que você sai da caverna? Vamos pensar no mito da caverna? Nossa, vamos lá, mito da caverna. Quando a gente sai dessa caverna, eu falo, não, eu fico aqui na caverna, eu tô vendo, eu tô de... Quando eu saio e falo, opa, como que é? Eu vou ter que voltar a conversar com as pessoas, eu vou ter que ver o sol, eu vou ter que negociar, eu vou ter que reaprender. A escola é o segundo núcleo social de convívio. O primeiro é a família. Só que essa família levou o trabalho para dentro de casa. Então, você imagina que o primeiro ambiente social também se transmutou, porque ele também virou o ambiente de trabalho. Sim. As famílias estavam trabalhando em casa. Elas não estavam ali no tempo presente para os seus filhos. Muitas famílias sacrificaram essa relação, porque ela falava assim, eu não consigo te olhar, vai lá, agora é a tua vez, e só tinha às vezes um computador em casa. É verdade. Ou um celular, ou nada. Então, veja, nós vivemos ali também as grandes diferenças. E voltar para a escola, e todo mundo estava chamando de novo normal, lembra? Sim, não tem nada de novo. Nada de novo e nada de normal. Nós tivemos que reaprender, e estamos nesse processo. E parece, né, por uma questão talvez de convenção ou facilidade, voltamos para a escola. Ah, voltou para a escola, então vai lá dar aula, vai aprender. Não podemos perder tempo. Ah, tem que correr atrás do prejuízo. Isso. E qual foi o maior prejuízo? Saúde mental. Sim. Né? Aí a gente vai falar de burnout, saúde mental, desgaste. E não, eu quero saber da tabuada. Não, eu quero saber se ele sabe falar inglês. Não, eu quero saber... Opa, calma. Eu primeiro preciso restabelecer o ser para depois eu poder potencializar para aprender. Isso não muda. Só que a gente desconsiderou. Muitas instituições, né, foram cuidadosos nesse processo e outras não consideraram o que a gente chama de currículo oculto. Currículo oculto? Que é o extra. Que aquilo que a gente não vê. Aprender a estudar, aprender a usar o caderno, aprender a se relacionar. Você compra um livro, vamos aprender a nos relacionar na escola. Isso não tem. Não tem. E eu vou voltar para a escola, suponhamos, né, que eu fosse uma criança que fiquei em casa aos cuidados de pai e mãe, aí do outro lado muita gente passou por isso. Quando volta, a professora estava online. Sim. Era uma tela de computador a minha vida. Só que quando eu volto para esse ambiente, é como se eu estivesse voltando também para um ambiente novo. Eu deixei de considerar, né? Você não sabe nem mais aonde fica o banheiro. Olha que coisa. Vínculo. O que você está dizendo é aprendizagem, relacionamento é vínculo. Qual que é o vínculo que eu posso ter com alguém
com uma tela me dividindo? Como eu consigo ver a expressão, o movimento? Sabe aquele livro O Corpo Fala? Eu não consigo, as pessoas desligavam. Quantas câmeras, os jovens, né, não queriam aparecer porque o corpo estava mudando. Muitos adolesceram na frente de um computador. Então, imagina voltar com a voz mais grossa, mais fina, com o braço mais comprido e mais curto, o pelo saindo, o busto, né, os seios, e você voltar e viver isso num lugar diferente. Então, poder voltar e sair dessa caverna e poder estar na escola, numa escola que não entende ou que não valorou a questão da relação, o preço está chegando, porque a conta chega. A conta sempre chega. Toda vez que você não escolhe, porque você só aprende por vínculo afetivo. Você não aprende quando você não tem uma admiração intelectual, você não aprende quando você não se sente curioso, você não aprende quando você não se sente engajado. Não dava para voltar como se nada tivesse acontecido. A gente aprende até o que a gente não achava que nunca aprenderia, né? Sim. Quando você tem esse vínculo, Sim. quando você admira aquele professor ou a diretora daquela escola, o acolhimento aí conta muito, né? Você trouxe a palavra que ela está ali no cerne de tudo isso, acolhimento. Voltar para os espaços teve que ter uma política de acolhimento. E a pergunta é, quantos ambientes colocaram uma política de acolhimento? Porque a gente teve que acolher. Eu acredito que dependendo, não muito, né? Vamos abrir, vamos trabalhar, porque a vida agora é para ontem. É tudo para ontem. Isso. Mas com isso, essas crianças e esses adolescentes também ficaram muito conectados. Total. Conectados tecnologicamente falando, não um com o outro. Sim. E isso acabou também sendo quebrado, né? Você escreveu um artigo recentemente que fala exatamente do álbum de figurinhas, que é uma coisa material, é lúdico. Antigo, delicioso. Como é que é? Topa um bafo? Ela termina um artigo falando, topa um bafo? Né? E quando a gente olha para esse elemento que é de papel, de cola, de troca, essa reabilitação social, ao seu ver, fica mais fácil? Ele é um recurso. Vamos pensar no Tem muito álbum. barbado aí do outro lado que se reconectou. E os pontos de troca? E os pontos de troca dentro de shopping, aqui no Conjunto Nacional, tinha um grupo enorme. Porque, olha que interessante, nós pegamos a tradição, né? Porque não é o arcaico, é a tradição. A gente pegou uma coisa simples do tempo dos nossos avós, de outras gerações, que não se perdeu, que se perpetua, que mobiliza. E aí o que nós fizemos? Reunimos pessoas, aglutinamos pessoas. O celular fica de lado. Total! Porque o que a gente fazia? Olha que coisa. Compramos figurinhas, ok, mas depois não vai dar para só comprar figurinha para encher o álbum. Ir lá, trocar, negociar, conversar, ir para o ponto de troca, o pai com o filho, a mãe, o primo, a avó, mobilizou a família. Então, reconectou as pessoas no sentido mais bacana que essa palavra pode ter. Porque a gente precisa meio que no movimento Avatar, né? Que eu me conecto a você. O álbum de figurinha, eu posso dizer que ele nos salvou. Olha que coisa bonita, que legal, né? Que bom que esse ano tem a Copa, que já vai começar. Porque teve essa oportunidade. Sim. E quem não tinha o álbum, não ligava, por causa desse movimento, foi atrás. Teve professor de escola pública, eles fizeram trabalhos maravilhosos. As crianças desenharam em papéis picados e eles construíram os próprios álbuns. Ai, também professor espertinho, não é? esse. Olha que coisa. Então, quando você pega algo que você diz assim, isso consome, né, dinheiro e às vezes as famílias não têm. E é uma bobagem. E uma professora sensível diz assim, eu vou pegar algo que está acontecendo no cotidiano, no dia a dia, na vida e vou trazer para cá como uma oportunidade. Não é porque você está numa situação vulnerável, que a família não pode, que ele não pode ter a experiência de colecionar. E foi tão mágico quanto o outro que teve o álbum comprado, enfim. Mas o que você precisa é de pessoas que usem a criatividade nesse processo. Os pontos de troca
é ser criativo para completar o álbum mais rápido, não é? Lógico. A professora que ficou e fez esse álbum com os seus estudantes, ela também estava conectada. Eu acho que essa é a graça da vida, é você estar atento à arte do detalhe. E como esse movimento, né, no caso, ela fez com que com esses alunos a produção de um álbum. Esse tipo de atividade em sala de aula ou fora da sala de aula acaba sendo muito enriquecedor para o grupo todo, né? A gente chama isso de aprendizagem com significado. Ah. Porque o que acontece? Quando ela faz lá o álbum, vamos pegar de coisas básicas. Ele está recortando, coordenação motora fina. Ele está desenhando, que é uma coisa que a criança se perde. A gente fala sobre função social da aprendizagem. Se todo mundo está falando em álbum, eu pego aquele recurso e trago para cá. Ah, tem numeração. Opa, matemática, com sentido. Eu estou falando de países. Eu vou lá mostrar para ele um país que ele nunca ouviu falar. Eu vou lá e discuto por que a roupa, o uniforme, tem símbolos. Eu posso criar um símbolo da nossa turma. Então, eu falo de geografia, eu falo de história, eu falo de português, porque eu posso escrever cartas para o pessoal que está lá jogando. Olha, a gente está torcendo por vocês. E essa professora, ela traz o que Paulo Freire, né, diz muito, né, em toda a sua produção, que é qual a função social da aprendizagem. Então, pelo contrário, quando uma professora, quando uma escola abre e abaixa os muros da sua escola para adentrar o cotidiano, para adentrar o presente, ela está conectando e está gerando maior engajamento. Entendi. E como isso é enriquecedor, né? E a gente, na nossa geração, teve muito disso, mesmo com as escolas mais tradicionais. Sempre tem, né? A gente recortava aquelas bonequinhas. Isso, lembra de pôr roupinha pra na pôr boneca? roupinha. Editoras, vocês que fazem, né, Marvel, Super-Homem e tal, tragam de volta isso, porque é tão enriquecedor para as meninas, principalmente. A gente fala sempre que é um pouco o que você trouxe. O que você acabou de dizer, nós chamamos de memórias afetivas de aprender. Você só aprende quando aquilo te afeta. Então, me afetou, então me trouxe uma memória afetiva. Então, você vai lembrar da professora que fez coisas com você, você vai lembrar de uma conversa que foi diferente. Hoje, uma menina me disse o seguinte, nós fizemos uma saída e ela falou assim, foi a melhor aula. Né? E a melhor aula por quê? Porque ela não estava em quatro paredes. Porque ela estava olhando o verde, ela estava olhando a folha, porque ela estava andando na rua, porque ela conversava com um amigo. Então, tinha muito mais competências e habilidades envolvidas naquilo do que simplesmente olhar para frente de um livro. E aprende muito mais, né? Muito mais. Porque ela não tem que decorar. Não. Ela está vivenciando. Isso. A gente chama isso de aprender pela experiência. Você aprende aquilo que você vive. Por exemplo, eu hoje estou aprendendo como me portar, como falar, para onde eu olho. Isso me gera uma experiência. O aprender tem que ser uma experiência, não pode ser uma domesticação. E isso é muito legal da gente falar, né? Sim. Porque vale para os professores criarem, né, situações diferentes, qualquer idade, né? Qualquer idade. Qualquer idade. Isso eu não preciso. Isso é uma educação mais humanizada. Nós precisamos humanizar a educação. Não é? Porque se você não se conecta, se você não entende como o outro aprende, e a gente sempre vai dizer o seguinte, a aprendizagem passa pelo corpo. Se eu ponho uma criança sentada e fico só blá, 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 tem uma hora que ela desliga. Eu desligo, você desliga. Como que eu faço tudo sentir? Porque tem que ser uma experiência. Essa experiência deixa cicatriz. E aí essa memória que você vai dizer da boneca da roupa, que você lembra, da conversa da professora sobre um assunto muito específico da água filtrada. Você lembra do algodão que gerava o feijão? O feijão, lembro. Coisa simples. A gente diz, ai, gente... Não faz mais? Então, pode fazer. A pergunta é, como que eu posso fazer? Porque aquilo para a criança é mágica. Como que um feijão brota? Aí a professora... É o meu feijão. É isso. E aí eu coloco uma caixa e faço um buraquinho. E aí, o que vai acontecer? O feijão vai procurar a luz. Eu estou ensinando, mas eu não tô, isso não está no livro didático numa forma estática. Eu estou fazendo ele viver a experiência.
Então, o nosso grande desafio nessa retomada é trazer sentido e significado para a experiência do aprender e do ensinar. E também, né? Porque os professores também têm que ter esse olhar para poder passar adiante essa informação. Mas a gente consegue. Sim, a gente acredita. A gente trabalha todo dia para isso. Não é? E com essa história aí de álbum, de coleção, de passeios, isso fica mais recreativo. E essa recreação cria essa memória que você está dizendo. Esse é o contexto. Nós vamos sempre trazer a questão do lúdico. Você aprende quando você tem uma experiência que ela não é colocada, porque você diz, classicamente, eu vou para uma escola. Como que é a minha escola? 4 paredes, uma lousa, um professor na frente, um monte de fileira, né? Tá. Carteira. Não, agora, quando eu levo, porque a gente chama de estudo do meio, quando eu levo para sair e eu começo a conversar sobre coisas que eles estão vendo, então aqui eu vou dizer, como que será que foi montado? Por que isso brilha? Como que é feita a lâmpada? Como que sai a luz? Eu começo a provocar reflexões. E aí eu falo, vamos pesquisar, vamos coletar dados, vamos saber. Eu não estou dando, eu estou provocando. E por quê? Toda criança, todo jovem é curioso. Sim. Mas pode ser que a escola mate isso, com muita competência. Então, quando eu saio das 4 paredes e eu digo para ele, olhe para o detalhe, eu estou fazendo com que ele aprenda para além da escola. Ele vai levar para a vida. Exato. Ele vai levar para o Enem, gente. Ele vai levar para o Enem, ele vai levar para o vestibular, ele vai saber o caminho porque os professores vão direcionar também. Mas ele vai levar para a vida. É porque hoje, se você olhar, inclusive para o Enem e para os vestibulares, eles têm conexões entre áreas do conhecimento. As produções textuais, as redações, sempre são textos que saem na mídia. Uhum. Então, veja, ele vai passar, porque um jovem, uma criança que aprende que não existe área estancada de aprendizagem, português, matemática, mas que ele vê que elas são correlacionadas, interdependentes e que dá para conectar, quem é mais potente? Quem conecta ou quem desconecta? Quem conecta, né? Tá aí o nome, conexão, e a tecnologia possibilita isso. Não tem jeito, a tecnologia nós não vamos voltar atrás. Não. Isso é um avanço. Sim. Né? É um avanço, isso vai existir. Só que fazendo esse tipo de atividade, você consegue também equilibrar, eu acho que a palavra é essa, equilibrar o tempo que até a criança ou o adolescente fica na internet, fica conectado, mesmo que ele fale, estou estudando, com as atividades extras, com os passeios, com a reunião em família. Isso também vai ser importante? Eu vejo que na educação contemporânea, o nosso papel mudou. Nós temos que ser bons curadores. Pais têm que ser bons curadores. Tem que assistir coisas antes para poder repertoriar seus filhos. Uhum. Nós temos que também ter um repertório cultural, cognitivo, intelectual maior, para que possamos ser referência. Então, só que você precisa equilibrar o que você disse, tempo de tela, mas tem que ler um bom livro, né? Então, você diz, grandes especialistas, produtores de tecnologia, eles dizem, eu dou livro para os meus filhos e depois eu dou o computador. Uhum. Eu não posso esquecer, não, agora está tudo no computador. Não, é o ponto que você trouxe, equilíbrio, caminho do meio. Eu preciso pensar no tempo de tela, mas no livro. Agora, se eu não leio e eu só fico no WhatsApp, qual a referência que eu vou dar para o meu filho? Eles copiam, né? Eles copiam. Eles copiam, é o espelho. E eles não falam, eles não falam bem assim, mas você não faz, por que eu tenho que fazer? Mas eu tô trabalhando. É assim, né? É isso mesmo. Eu tô trabalhando, você não, você já estudou, né? Você já fez o que tinha que fazer, já fez a lição de casa. E eu acho que isso também acaba, essa responsabilidade da educação, escola e pais, acaba sendo um assunto muito discutido também, né? O que a gente pensa? Família e escola tem que ter parceria, porque educação não é negócio. Pois é. Eu não posso chegar e falar assim, meu filho não está adequado, tem
não fala oi, por favor, muito obrigada, e não tirou 10. Então eu devolvo na prateleira e troco por um filho. Não. Não tem como. O que eu preciso fazer é, família, escola são parceiros no desenvolvimento de um outro ser. Olha que coisa mais bacana. Então nós vamos chamar isso de rede de apoio para que um indivíduo possa crescer, né? Se desenvolver. Então, quando família e escola trabalham conjuntamente, a criança vê coerência. A criança, o jovem, vê que eles estão articulados. É que nem quando ele pede, mãe, posso comer bolo de chocolate antes do almoço? Não. Aí fala, pai, posso comer bolo de chocolate? Mas não fala que é antes do almoço. Ah, come. Aí os dois falam, mas você deixou? Você fala, não, eu não deixei, eu não sabia. Então, esse jogo, por isso que os adultos têm que estar muito bem articulados. É a articulação entre esses mentores, esses modeladores sociais, é que vai dar potência para esse desenvolvimento. E como isso é importante, né? Porque sempre há a possibilidade de culpar a escola por N situações e culpar a família por N situações. Sim, e aí a gente percebe, quando existe o apontar o dedo, você tira a sua corresponsabilidade. Eu sou sua parceira, eu jamais vou julgar a sua escolha, porque eu não estou na sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser muito empático para o processo. Eu nunca vou pensar que uma mãe abandona uma criança. Ah, esse é largado. Não existe criança largada. Qual é o apoio que eu posso dar para essa família para que ela possa potencializar essa criança? Porque eu estou junto com ela. Eu não quero dizer que eu sou melhor e a minha qualidade é quando eu desqualifico o outro. É só quando nós dois estamos qualificados que essa criança consegue estar melhor desenvolvida, né? Sempre pensar nesse aspecto. Muito legal. Falando, né, ainda do tal álbum de figurinhas, muitos pais ou escolas foram contra, né? Você acredita nisso? Você acredita? E aí, olha aqui você do outro lado, olha a situação. Vai tomar bronca agora. Eu penso sempre o seguinte, quando você... É negar o que está acontecendo. O álbum está aí, está correndo, e você fala, não existe, isso é uma bobagem. Não, está restrito ao momento do recreio. Eu não pego algo do cotidiano, da realidade, e eu transmuto e trago para mostrar que aquilo é aprendizagem. Então eu falo, eu fico aqui na minha caixinha, dizendo não. A criança pega ódio de mim, porque ela fala, todo mundo está falando sobre isso. E eu digo, não, agora você tem que aprender. Olha, você vai aprender. Por que eu não pego o recurso e trago algo que ele está engajado e faço boa curadoria em cima daquilo? Porque eu preciso trazer. Ah, não, isso é consumo. Ok. Aquela professora que foi lá e fez o álbum de outras coisas, ela trouxe um outro aspecto do não consumo. O que a gente, quando vai trocar, é não consumo. Exato. É consumo consciente. Eu posso falar, inclusive, de economia circular. Se, ao invés de comprar, Sim. eu trocar. Eu posso trocar com pessoas de outro estado. Eu posso aprender a fazer coisas com aquilo. Eu negocio. Qual é o livro didático que me ensina a negociar? Nenhum. Qual é o livro didático que me ensina a ter resiliência porque aquela figurinha eu não ganhei? Nenhum. A gente tem que buscar essas informações em outro lugar. Então, veja, você está abrindo mão de uma situação efetiva, verdadeira, para que você possa modular, né? Você vai mostrar para ele, olha como é possível, você viu, você não tem essa figurinha, mas espera. Qual a sua estratégia? Eu posso falar de planejamento estratégico. Qual que é a sua estratégia para conseguir essa figurinha? Como que você vai fazer com esse álbum que rasgou? Vamos pegar o Durex, vamos aprender a colocar. Eu não consegui ter o álbum com a capa dura, mas eu vou ter que cuidar. Ah, você vai colocar num plástico, você vai pôr numa pasta. Essa é a sua estratégia? Em que momento você ouve professores ou escola ou família falando de estratégia para a criança? Não fala. E isso é uma lição, gente, porque a hora que a gente pega tudo isso, a gente vai aprender sobre a história do futebol, a gente vai aprender sobre a história da Copa, a gente vai aprender sobre os países que estão envolvidos. Eu já curti. Euri, tá absolvido o teu álbum da Copa. Ah, muito bom! O programa terminou. Ai, como passa rápido! Muito rápido. Muito. Quero que você deixe uma mensagem pro nosso ouvinte. Eu quero agradecer, conversar sobre educação, né, que é o que eu amo fazer, é o que eu escolhi fazer da minha vida.
e poder compartilhar com todos os seus ouvintes, com a comunidade, para mim é um grande prazer. Então, se vocês quiserem, podem me seguir no meu Instagram, né? Cláudia Siqueira, _edu. Ali também eu coloco outras dicas, converso com as pessoas. Se elas quiserem também me mandar perguntas por ali, dá para mandar. Adoro conversar com pai, mãe, vó, estudantes, jovens. Educação é uma pauta boa, né? É uma pauta muito boa. Obrigada, Clau. Obrigada, querida. Um beijo, viu? Um beijo, sucesso para você, gente. Que papo bom. Passei o tempo aqui. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.